Você falou uma frase muito emblemática que é precisamos separar nossas vidas. Uhum. E surgiram perguntas de tipo assim, como que eu vou deixar minha mãe? Como que eu vou abandonar minha mãe? Como que eu vou largar de lado a pessoa que me deu a vida, que fez de tudo por mim? Para essas pessoas especificamente, elas não entenderam ou elas não quiseram encarar? Qual que é a sua visão? Talvez elas não tenham entendido. E a depender da bagunça relacional, do quanto a vida estiver misturada, a vida de um com a vida do outro, esse processo de separação ele vai ser mais difícil. E não é um processo de afastamento, é um processo de separação. E esse processo de separação começa quando a gente nasce. Você está com uma corda na mão aí. Quando você nasceu, uma das primeiras coisas que o médico fez foi Cortar o cordão. cortar. Ele estava fazendo o que ali? Separando. Separando. Um deixou de existir para o outro, Não, um deixou de ser importante para o outro. também não. Então, o que nós precisamos fazer é literalmente isso. Separar nossas vidas para que nós possamos viver um com o outro sem que a minha vida te prejudique, sem que a sua vida te prejudique. É só isso que nós estamos propondo. A independência emocional. A frase, o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal, precisa ser levado muito a sério. E isso vale para todo mundo, Fernando. Uma mãe pode fazer mal para um filho? Mesmo que não seja por mal. Uma mãe tem o poder de fazer mais mal para um filho do que uma ex-professora, do que Colega. um colega de faculdade, do que uma pessoa que não gosta dele ou do que uma pessoa que não tem acesso a ele. Para que a pessoa possa te impactar, ela precisa ter acesso a você. E eu digo que relações saudáveis exigem vínculos fortes e limites claros. A única coisa que nós estamos propondo, limites claros. Só isso. O que acontece se você chegar para o médico e falar, doutor, não corta esse cordão. Eles estão ligados. Esse bebê se alimentou durante 9 meses através desse cordão. Não corte, doutor. Esse cordão é o fluxo da vida. Não corte, doutor. O que vai acontecer, Fernando? Se eles vão viver presos um no outro? Não, eles não vão viver. Esse é o problema. Não tem como não cortar o cordão. Existe um termo, e sempre que eu trago isso, às vezes choca as pessoas. Mas eu gosto de mostrar para os pais e para os filhos que o melhor pai é aquele que é desnecessário. Na medida em que a vida vai acontecendo, o filho vai ganhando autonomia e responsabilidade, o pai vai se tornando desnecessário. Você acredita que uma mãe tem que ser desnecessária para um filho, então? Sim. Totalmente. Qual foi a última vez que você fez amor com alguém? Cara, final de semana passado. Você ligou para sua mãe? Antes ou depois? Não liguei, Antes. não. Ela ligou para o pai dela? Também não. Entenda. Você não precisa da sua mãe para aquilo. Você precisou da sua mãe para se vestir? Hoje não. Essa é a expressão correta. Hoje não. Não é porque você precisou um tempo que você vai continuar precisando. O ideal é que não precise mais. Você já precisou da sua mãe para se alimentar, para caminhar, para se limpar, para se vestir, para dormir, para acordar. Você já precisou da sua mãe para quase tudo. E na medida em que você foi crescendo, a necessidade foi diminuindo. Hoje você não precisa da sua mãe para quase nada. É assim que deve ser. Mas E isso o não é contrário também. Mas isso não é motivo suficiente, minha mãe fez tanta coisa por mim. Isso não seria motivo suficiente para eu retribuir para ela o que ela fez? Você criou uma perspectiva de dívida. Aquilo era a obrigação dela. É a obrigação de um pai cuidar de um filho. Essa obrigação ela é legal. Um pai pode ser preso se ele não cuidar do filho. É a obrigação dele. Você não tinha condições de fazer. E ela tinha obrigação. Ponto. Eu não sei se é difícil para as pessoas entenderem pelo jeito que eu falo, pelo que eu falo ou pelo que elas estão vivendo. Eu confesso que eu não sei, mas o fato é, nós precisamos separar nossas vidas. Você tem quantos filhos? 5. 5 filhos. 5. 5 filhos em 2025 é quase uma loucura, né, na visão das pessoas. É tipo 13, 14 de antigamente. É mais ou menos o que a minha avó fez lá atrás. E você acha que as pessoas estão tendo menos filhos por quê? Porque está ficando caro, porque elas estão com medo? O adulto de hoje é mais frouxo do que o adulto de antigamente. Mas, ao mesmo tempo, tem também uma questão de planejamento, né? Antigamente as pessoas não planejavam a vida, antigamente as pessoas não tinham tanto conhecimento dos métodos contraceptivos. E houve um tempo
que filho era mão de obra barata, pô. Na roça, por exemplo, família grande, se desenrola sozinho. Tem algo que você viveu com a sua relação com sua mãe que seu filho não vai precisar viver? Que você considerava que era ruim ou errado? Como o relacionamento dos meus pais era um relacionamento muito bagunçado, não pela índole ou caráter de nenhum deles, mas porque eles vieram de lares desestruturados. Meu pai perdeu o pai muito cedo, minha mãe perdeu o pai muito cedo, então Eles são casados, seus pais? não mais, não mais. Depois que nós crescemos, eles se separaram. Mas eu me lembro de crescer e ao longo da minha infância, adolescência e juventude, várias vezes perguntar para minha mãe por que ela não separava do meu pai. Várias pessoas perguntavam isso para minha mãe. Eu cresci ouvindo as pessoas perguntarem isso e muitas vezes as pessoas responderem por ela. Você perguntava por que ela não separava? Porque não fazia sentido aquele casamento. Não era uma família que fazia sentido continuar junta. E, pelo que eu entendo, o tempo que permaneceu talvez tenha sido um pouco pela utilidade ali, pela necessidade, que talvez fosse até mais difícil se separar, se assim ela o fizesse na época, mas muito foi por uma pressão social religiosa. Eu cresci ouvindo minha mãe ouvir que Deus tinha um plano na vida do meu pai e que ela tinha que carregar aquela cruz. Então, meus filhos não vão crescer vendo os problemas dos pais deles. Primeiro, porque os pais têm menos problemas e segundo, porque mostram muito menos. E eu sempre falo para os meus filhos, não se metam nos nossos problemas. Vocês não criaram e vocês não podem resolver. Mesmo que os nossos problemas tenham surgido depois que vocês chegaram. Mas nenhum de vocês criou o nosso problema. Você falou que sua mãe, por influência da religião, ela passou a acreditar que ela tinha que continuar com seu pai. É o que eu acho, né? Você acredita que a religião prejudica o relacionamento de uma mãe e um filho nos dias de hoje? Muitas vezes sim. A gente acredita que a religião seja algo sagrado. A religião é uma das coisas mais humanas que tem. Você trabalhar que Deus é sagrado, que a Bíblia é sagrado, ok, mas que uma religião é sagrada, que uma igreja é sagrada, que uma pessoa ali é sagrada, aí é uma questão humana e relacional e entra dentro do que a gente ensina sobre inteligência relacional. Mas a verdade é que a religião ela pode sim fazer muito mal, inclusive para o relacionamento de pai e filho, porque a religião muitas vezes ela guia as decisões das pessoas e são decisões que não são tomadas muitas vezes nem por um nível consciente ou com um nível mínimo de liberdade. Então eu acho que sim. Muitas vezes a gente vê a religião fazer muito mal para os relacionamentos entre pai e filho, especialmente quando passa para o filho a ideia de que ele tem que cuidar dos problemas dos seus pais como forma de honrá-los. Eu não acredito que honrar pai e mãe seja assumir a responsabilidade pelos problemas deles. Honrar pai e mãe para mim é reconhecer e respeitar a autoridade e a hierarquia dos nossos pais. Ponto. Isso é honrar pai e mãe. É óbvio que quando você faz o que eu fiz na minha vida, isso traz para a família, traz para o pai, traz para a mãe uma honra, no sentido de é uma honra ser pai desse garoto, é uma honra ser mãe desse garoto. Não pelo que ele faz por mim, mas por quem ele se tornou, entende? A gente precisa separar dívida de dádiva. A vida é uma dádiva e não a dívida. Eu não devo aos meus pais por eles terem me gerado. Eu não devo aos meus pais por eles terem me gerado. Mas eles não te deram a vida? Não, eles fizeram amor e quando aquele espermatozoide alcançou a parte... O óvulo. O óvulo, e isso gerou um filho, pô. E isso te deu a vida. Ok. A vida, não a dívida. Pronto, Fernando, vai você. Qual que é a dívida de um filho para com o pai? Quanto mais difícil tiver sido a criação do filho para o pai, mais o filho deve ao pai? Pô, não é que ele deve, Elton, mas é tipo a maneira de ser grato. Tá bom? Não. Não é maneira de ser grato, é maneira de retribuir. A gratidão é um sentimento. O pagamento é um gesto. Eu não sinto que devo aos meus pais, assim como eu não sinto que os meus filhos me devem. E os meus filhos não me devem só porque eu tenho tudo. Eles não me devem porque eles vieram depois de mim. É minha responsabilidade cuidar, ensinar, proteger. É minha responsabilidade. Independente de quão difícil for isso para mim. Você não ficaria magoado se eles só virassem as costas para você um dia?
Isso não, porque eu ensino isso, né, Fernando? Eu disse duas coisas, inclusive já coloquei isso na internet, isso chocou as pessoas. Ou pelo menos a metade. Eu disse que falei pro meu pai e pra minha mãe, eu não vou cuidar de vocês. Só que eu falei isso enquanto eles estavam lúcidos, sóbrios e fortes para fazer decisões melhores. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que não está tão bem, a gente ignora as decisões e as escolhas que essa pessoa teve. Só que não é responsabilidade minha. Eu nunca vou parar minha vida por causa dos meus pais. Eu posso apoiar para que eles continuem a vida deles. Perfeito. Só que eu também disse para os meus filhos, nunca pare a vida de vocês por causa dos seus pais. Nunca troque um sonho seu por um problema nosso. E se um dia nós estivermos doentes, estivermos com problemas, se afaste para que vocês não sejam contagiados e se afaste para que a gente se resolva mais rápido. E toda vez que sai esse corte ou esse conteúdo na internet, vem aquela massa de gente amargurada, machucada e doutrinada pela desgraça, dizer, quero ver quando você estiver numa cama de hospital, quero ver na sua velhice, quero ver não sei o quê. Peraí, eu sei, a partir do entendimento da lógica da vida, por que as pessoas adoecem. Uma coisa é envelhecer, outra coisa é adoecer e outra coisa é envelhecer doente. São coisas completamente diferentes, pô. A doença não é um artifício de morte. A doença está mais ligada com a vida do que com a morte. A doença é uma forma de viver, não é uma forma de morrer. Quem quer morrer, agora eu morre. baguncei minha cabeça aqui. A doença está mais perto da vida do que da morte? Claro, as pessoas não ficam doentes para morrer. Elas ficam doentes para viver, porque o doente ele tem atenção, ele tem cuidado, ele tem carinho, ele tem espaço. Muitas vezes é mais fácil ser doente do que sóbrio num lar. Então eu não sou um tipo de gente chantageável por causa de problema. E eu nunca vou chantagear ninguém por causa dos meus problemas. Eu estou dizendo, nunca pare a vida de vocês por causa de mim. Eu tenho 5 filhos. Por que a esposa do Elton, a esposa do Dom, o marido da Angelina, da Duda ou da Antonella tem que abrir mão de uma oportunidade de vida porque, de repente, os pais deles decidiram se separar, ou porque um deles está doente. Quem está doente precisa de hospital, não de carinho. Se tiver doente por causa de carinho, é melhor você não dar o carinho, porque aí a pessoa levanta. Se você der o carinho, a pessoa continua. Você está falando então que tem mãe que usa a doença como se fosse uma espécie de imã, de carinho, de afeto? Sim, e filho que usa isso também, como forma de receber hoje o cuidado que não recebeu no passado. Para você, a doença, então, ela é uma espécie de um imã, de um afeto, de um carinho. A palavra certa é utilidade. A doença, a dívida, o vício carregam uma utilidade nas nossas relações. Então, tem filho hoje que depende dos pais para conseguir pagar suas contas. Filho meu não vai receber dinheiro meu para pagar a conta. Já disse para eles, se você não der conta de produzir, viva com menos. Ah, mas é que meu pai me socorre quando eu estou endividado. Toda dívida material esconde um débito emocional. Muitas vezes o pai está dando porque sente que deve alguma coisa àquele filho, porque não esteve presente, ou porque fez para um filho e não fez pelo outro, ou porque, talvez, não acredite naquela pessoa. Então a gente precisa colocar luz nas nossas relações, mesmo nas relações mais íntimas, porque são essas que nos definem. Você não daria dinheiro para seus filhos, então? Se o meu filho estiver endividado e etc e tal, eu vou mandar ele se virar. Porque se ele se endividou, o que foi que ele fez que não deveria ter feito, ou que ele deixou de fazer que ele deveria ter feito. Mas você tem muito dinheiro, não vai te fazer falta. Não é sobre a minha capacidade de gerar dinheiro ou a quantidade de dinheiro que eu gerei. É sobre o motivo pelo qual ele gera falta. Um adulto tem que ser capaz de gerar recursos para si e para sua família. Se um filho meu não estiver gerando o mínimo, alguma coisa ele está fazendo de errado ou alguma coisa eu fiz de errado. E a reparação não é ficar socorrendo. Eu não estou dizendo, Fernando, que uma pessoa não possa ou não deva socorrer a outra. Eu estou dizendo que nós precisamos ter clareza da utilidade do problema que a pessoa está enfrentando e do motivo pela qual ela entende que a outra tem que socorrer. Você acha saudável ou desumano eu já ensinar meu filho desde hoje que quando ele crescer, ou ele vai gerar ou ele vai ficar sem? Eu acho um pouco desumano, Elton. Eu acho desumano um adulto hoje ter 25, 30 anos, se casar, tirar uma mulher da casa dos pais dela, prometer para ela
uma vida e depender dos pais dele para que ela tenha essa vida. Pô. A sociedade prega como desumano, mas não é desumano. Eu preciso incentivar meu filho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu falo pro Juninho, ele adora carros também. Eu digo, esses são meus. Ele é apaixonado na mãe dele. E eu digo, essa é minha. Vá atrás, meu filho. Eu dei conta, você também vai dar conta. Eu acredito em você, é o que eu digo pro meu filho. Chegou a hora de quebrar os padrões que ainda travam sua vida. Toque no link da descrição, preencha sua ficha. O próximo passo depende de você.